Um beijo para todo mundo aí. Olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. Tamo 13 junto, não, tá faz o mais de M. 70 mil aqui, ó. setenta e Pô, três eu mil. tô assistindo no YouTube aqui, pô. Acho que deve ser outro link. setenta Ah, e é o link três que eu mil. tô Não assistindo. diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, Aí candidato. sim. Diminui, não. Eu sou o único que dá essa audiência para vocês. Não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Você está trazendo conceitos nos quais você acredita. E eu queria perguntar das coisas práticas. Por exemplo, ensino integral. Você está dizendo que vai aumentar o ensino integral em São Paulo, que é uma demanda muito importante para a cidade, usando, vou até pegar o nome aqui, os centros para crianças e adolescentes. Os centros para crianças e adolescentes são para assistência social, um trabalho importantíssimo, mas é para criança com problema, criança que precisa de um atendimento, e ali tem atividade lúdica, atividade cultural. É muito diferente de você colocar aquela criança 7 a 9 horas na sala de aula. Como que você vai fazer isso na prática? Como que você Escola vai Olímpica. Escola Olímpica. Custa. 7 a 9 horas na sala de aula? No seu plano de governo está dizendo que é através dos centros para crianças e adolescentes, centro Isso é mais um item. social. Tá? Ou como que você vai fazer a escola em tempo integral? Vamos sair da teoria e entrar na prática. Vamos. Na prática, só vamos entrar no dia 1º de janeiro, que até agora é a teoria. Tem uma diferença, Raquel, de Não, plano e você, projeto. não, você precisa trazer também Não, o seu não, é plano. porque você está pedindo prática, mas a prática só vai acontecer em janeiro. A gente continua na teoria. Por Não, que que é teoria? Não, mas se você discordar, não vai mudar nada aqui. A prática é lá. não A é uma gente tem. discordância, é o eleitor que está pedindo para você trazer Então, o tá bom. E eu estou já respondendo. Se você aqui puder deixar eu presente responder, tá tão elegante a entrevista, dele, eu sigo respondendo. claro. Vamos lá. Existe plano, que aponta para o rumo, e existe projeto. No dia 6 às 20 horas e 30 minutos, eu já vou começar a rodar os projetos. Plano é uma coisa. Isso aí é um norte, para onde nós estamos indo. Depois nós vamos para os projetos técnicos. Depois nós vamos para a prática. Para você que é paulistano e, né, entende o que a gente precisa colocar essa escola em tempo integral, porque você trabalha, seu filho fica jogado com alguém. Então, quando eu falei que eu vou transformar a escola na escola olímpica, além do que você falou, Raquel, a gente vai ter pessoas, vamos ter as crianças treinando, a gente vai descobrir a vocação esportiva de alguém, sabe para quê? Para cuidar da saúde dela, da saúde mental, da saúde física. Educação sexual nas escolas. Né? A gente tem aí o uso da internet de uma maneira descontrolada, tem até um movimento em São Paulo, Desconecta e tudo mais, as crianças na internet. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, tuas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Bom, a gente sabe sobre o risco disso para as crianças, né? Crianças pequenas que às vezes não têm acesso, não têm um cuidado maior. Você acha importante ter esse conteúdo de educação sexual nas escolas, justamente para reduzir a violência sexual contra as crianças, que acontece muitas vezes dentro de casa? Pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preservam a família, Fabiola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução com os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, porque mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio, só a maior parte é eles que vão para a cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. A sociedade está nessa decadência por causa do homem. Respondendo a sua pergunta, deve-se falar sobre segurança sexual e não erotização. Por quê? Claro, Quando você coloca, só um pouquinho, quando você entra com um assunto e não põe limite nesse assunto, aí vem um militante, seja de qualquer ala, não estou falando do que ele é,
E se ele é uma pessoa que não respeita esses limites, ele vai começar a falar e levantar a bandeira dele, o pensamento dele. Nós temos que ter muito cuidado disso, a gente não tem que estimular esse assunto em sala de aula, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre essas crianças desde pequeno, contar para o papai e para a mamãe, se tiver alguém, né, com algum ato libidinoso, a gente tem que entrar nesse assunto. Escola não é lugar para erotizar a criança, ainda mais dando a chance para algum maluco sequestrar essas crianças emocionalmente, ou serem ridicularizadas por alguma forma. Ali não é um lugar para isso. Eu sou aluno de escola pública, eu sei que isso não é um assunto para ser falado dentro de sala de aula. Bom, Segurança sexual tem que ser falado, tem que ter cartilha. Agora, o que cada um pensa sobre sexo, isso aí seria o fim do mundo, destruir as nossas crianças. vamos falar sobre saúde. Bora. Ultrapassamos um pouquinho de tempo, mas valeu a pena. Bom, saúde. Eu acho muito interessante que você até hoje tem uma reportagem aqui no UOL mostrando você antigamente, né? Você mudou bastante, né, ô Pablo? Não sei se você chegou Igual a ver São a Paulo, foto São sua. Paulo vai mudar. Eu não acompanho Você mudou notícia, bastante. Fabio. Você não acompanha o UOL? Não, não acompanho. Ó, Eu sei que eu gosto de ver os relatórios, e do dia 1 de junho até agora, salvo engano, já está com 22 mil matérias no Brasil com meu nome. Imagina se eu fosse bom, acompanhar isso. vou Eu entrar em gasto minha saúde. energia focando no Eu vou povo. entrar em saúde só para a gente não perder tempo aqui. Eu não quero deixar de falar de saúde. Queria esclarecer um ponto que você menciona na sua fala agora, e você já mencionou várias vezes, a criação dos 2 milhões de empregos em 4 anos. São Paulo tem 499 mil desempregados. Eu não consigo entender, você está inflando esse número ou você pretende atrair 1.500.000 pessoas para a cidade? Esse dado é completamente errado. A pessoa que está debaixo do assistencialismo e proibida de trabalhar, ela é desempregada. Ela só está sendo bancada por uma leitoa bem gorda. Esse dado é da Fundação SEAD. E estou acabando de te falar. Você junta seus 500 mil com todo mundo que está no assistencialismo e com mais pessoas que estão deixando essa cidade por falta de oportunidade, a cidade não tem crescido. Em 2016, o orçamento da cidade era inferior a 50 bilhões. A cidade não cresceu. A cidade vai bater um orçamento de 120 bi. Se você vê hoje o assistencialismo, no governo Bolsonaro, o assistencialismo podia ter uma renda alternativa. Você não pode proibir a pessoa de ter uma renda alternativa, senão ela é um desempregado profissional. Então, você tem milhares de pessoas na situação de desempregado profissional. Nós somos o país número 1, número 2 do mundo, que os jovens nem estudam e nem trabalham. Sabe o que acontece? Não tem oportunidade. Nós perdemos a vocação industrial, Holandinha, aqui na cidade de São Paulo. A gente foca completamente tudo nosso em serviço. E aí, essa criação de 2 milhões de empregos, eu sei que é assustador, só que 50% das empresas do Brasil estão no estado de São Paulo. 10% das companhias do Brasil estão na cidade de São Paulo. O que eu quero é criar um amortecedor, já que você entrou no assunto, um amortecedor empresarial, um amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, região metropolitana. Só terminar. Quando você fala sobre a cidade de São Paulo, é porque você não pensa que isso aqui é a principal cidade fora as asiáticas, é a cidade mais poderosa do mundo fora as asiáticas. Nós temos 38 cidades. Para você fechar sua conta, você precisa pegar o cálculo por baixo, que está errado. Quando eu falo errado, não é a estatística, é porque o desempregado profissional precisa de emprego. O desempregado profissional, ele precisa de saber que ele pode crescer. Ele não precisa dar isso de herança para o filho dele. Um assistencialismo, todo mundo vai prosperar, todo mundo que quiser, e eu tenho que incentivar essas pessoas a querer isso. Agora, se você pegar as 38 cidades e somar, você vai ver que está precisando de 4 milhões de empregos. Vou te trazer o outro número, então, que mostra que seu número está inflado. A cidade de São Paulo, nos últimos 4 anos, gerou 767 mil empregos, segundo o CAGED. Antes que você fala que é incompetência do atual prefeito, eu fiz o acumulado desde 2007. E o máximo que a cidade conseguiu gerar foi 837 mil empregos. É por isso que vocês têm que votar no Pablo Marçal. É por isso que você tem que votar no Pablo Marçal, porque nenhum deles tem essa mentalidade. O único que tinha mentalidade de empreendedor é um traidor, que é o Dória. Não existe nem em termos de desempregados, nem em termos de potencial de geração de emprego da cidade. Não precisa se preocupar com isso. É porque é o seguinte... Para fazer manchete? Não, Raquel, é para gerar emprego, porque se a gente não promover as pessoas para o emprego, eu não consigo gerar mais novas empresas. As empresas geram os empregos, não é o governo, não é o UOL e não é o Pablo, são os empresários. Eu preciso gerar mais empresa, para gerar mais emprego, para gerar mais renda, para diminuir a inflação e todo mundo viver melhor. O que tem de novidade que esse povo não deu conta de fazer e eu vou fazer? O cinturão de empresas que fica nas periferias vai aumentar a qualidade de vida do mais pobre e vai sobrar tempo para ele treinar, para ele ter
desfrute na vida dele. A gente vai diminuir a poluição da Candidato, cidade. Só deixa, um pouquinho, deixa eu só terminar ali a resposta, aí você é que já eu vou fala. pegar, é que eu vou pegar esse seu gancho, acho que vai encaixar bem Mas e tá a indo gente... tão bem, deixa eu só terminar e você dá o gancho logo em seguida. Tá bom, manda bala. Quando a gente descentraliza isso, a gente não só está atraindo mais oportunidade e mais arrecadação sem arrancar nada de imposto de ninguém. Você traz mais empresa e mais emprego, eu estou aumentando a energia da cidade. A gente precisa voltar com a parceria com o Estado. A gente precisa voltar a trazer as indústrias. São Paulo, a cidade de São Paulo perdeu as indústrias nos últimos anos. E assim, se você tem isso, cria infraestrutura, a gente precisa de trazer gente qualificada também. Para quê? Para abraçar esses empregos, e principalmente os empregos tecnológicos. Vamos lá, saúde. Vamos voltar para a saúde, então. De novo, no seu plano de governo. O senhor fala lá em combater a fila da saúde com parcerias com instituições privadas de saúde, também fala em programa de ocupação de vagas ociosas em hospitais privados. Quem lê isso, cidadão de São Paulo, imediatamente pensa em Corujão da Saúde do Dória, o senhor acabou de citar ele aí. O programa do Dória realmente teve um impacto inicial, uma movimentação na cidade, foi importante, mas ele não atacou o problema da morosidade das marcações de exames, tanto que a fila continua até hoje. E segundo especialistas, não há grande ociosidade nos hospitais privados, tirando o horário noturno, quando aí não há equipe, né? O custo disso seria muito alto. Em que o seu projeto é diferente do Corujão da Saúde? Por que ele vai dar certo e o Corujão não deu? Ele vai dar certo porque a gente vai fazer parceria com outros municípios, com o Estado, né? A gente vai colocar hospitais provisórios. Eu vou cumprir uma promessa para todo mundo que está me assistindo, pode avisar todo mundo. Tem gente que está há 4 anos na fila de exame, e aí precisa tirar uma pedra dos rins e aquilo já está necrosado. Isso vai dar uma complicação muito grande para a pessoa e vai custar muito mais para nós todos para resolver esse problema da pessoa, quando que ela não tem a sorte de esperar tanto, ela acaba morrendo. Tem algo em torno de 447 mil pessoas em situação de espera para fazer exame e 192 mil pessoas aproximadamente para fazer cirurgia. Olha qual que é o problema. Eu me proponho a olhar o problema número 1 da cidade. Como todo, o paulistano decretou que é a segurança, porque realmente perdeu o controle. Mas se a pessoa não tiver vida, o que é a segurança? Então nós vamos dedicar nos mais pobres que estão precisando hoje. Nós vamos fazer um mutirão, não só com ociosidade de hospital, mas eu vou pedir, inclusive, ao Conselho de Medicina Nacional, a caráter de emergência, para a gente salvar esse povo nosso, para voltar àquela questão do exame à distância. Por quê? Porque a gente precisa detectar logo os problemas, e esses problemas, para ir diminuindo também esse tanto de entrada nas UPAs, a gente hoje, para você ter uma noção, 30% de toda a entrada que a gente tem nas UPAs é de gente que se acidenta. Aonde? Aonde não tem calçada. Nós temos que fazer um pouquinho, alguns milhões de quilômetros quilômetros não, milhões de metros quadrados de calçada na cidade. Então as pessoas estão sem calçada, isso está gerando um problema na saúde. Agora, você imagina, a gente ensinando a pessoa a cuidar da vida dela, no braço empresarial, né, no braço de ensino nas empresas. Ensinando desde pequeno, a gente vai ter a questão da saúde não como remediação, mas como prevenção. As pessoas cuidando delas, vai ser um marco a minha entrada na prefeitura, porque eu vou militar todos os dias nisso. Porque um povo saudável, um povo que desfruta, é um povo que produz mais e um povo que vive mais. Só que a intenção de quem hoje lidera o governo é que as pessoas vivam menos por causa da Previdência, porque parece que as contas que esses caras fazem não dá para pagar a aposentadoria de todo mundo. Então, a grande verdade é que, para terminar esse assunto, a gente precisa unificar esses prontuários. Todo mundo tem praticamente, né? Ou um vizinho tem, alguém tem um celular na mão, a gente tem que usar a tecnologia para isso. As pessoas, às vezes, têm que tirar um atestado para tratar um assunto de meia hora. A gente precisa, sabe de quê? De colocar essa prefeitura na mão da pessoa. Então, a gente vai criar, assim, mutirões para zerar isso. Eu fiz uma promessa, isso é uma promessa que eu estou dormindo com ela todo dia e eu vou cumprir. Zerar as filas de exame em 18 semanas. Isso é muita coisa. E vai vir um problema gigantesco que eu já medi com a equipe de saúde. Vai vir muito mais cirurgias para serem feitas. E é aí que vai entrar. Vou entrar com parceria público-privada, que é essa que você falou. O Dória, já que você tocou no nome dele, ele fez um governo de 6 meses, depois empolgou e foi embora para o governo e largou a prefeitura. Ele ficou 1 ano e 90 dias e as coisas que ele acabou testando e funcionando foi tudo por água abaixo. O que a gente precisa fazer? Não é um trabalho de uma cidade, porque também, eu estava no Hospital da Criança e do Adolescente, o que eu vi de pessoas de outros estados e de outras nações ali, São Paulo é uma referência.
Então, a gente precisa de energia de todo mundo. Nós vamos pedir ajuda para todo mundo para tratar casos específicos. Agora, uma coisa que vai resolver, vai desafogar os hospitais públicos. A Prefeitura de São Paulo tem 41 mil imóveis. Isso é uma baderna. Precisamos pegar imóveis que não têm destinação nenhuma para fazer casas de apoio para desafogar os hospitais. Isso eu conversei, com doutoras ali no Hospital da Criança e do Adolescente. Se a gente tiver essas casas de apoio, a gente desocupa os leitos. A gente está com ocupação de leito e pessoas ficam meses ali porque elas não têm para onde ir. Eu vi bolivianos ali, eu vi venezuelanos ali, e a gente trata como se fosse paulistano. Por quê? Porque a gente aqui de São Paulo acolhe todo mundo. Só que tem como a gente pegar esses imóveis da prefeitura e começar a permutar isso e colocar isso próximo dos hospitais. Para quê? Para desafogar os leitos. Coisa mais inteligente para resolver problema de hospital é criar casa de apoio e trazer a iniciativa privada para ajudar nisso e criar movimentos para desafogar, porque elas já foram operadas e precisa desocupar o leito. É que não Você pode precisa enganar o derrubar para um eleitor, lugar. né, Pablo? Porque quando você fala isso, é muito interessante isso que a Raquel está perguntando, porque quando fala assim, vamos triplicar a Guarda Civil, aí o pessoal está achando que vai acontecer isso agora. Eu acho que esses Não, cálculos mas é da Raquel simples. são muito Todo mundo que me importantes. pergunta igual vocês estão falando, eu sempre respondo. Isso não funciona agora. Você já mostrou a capacidade de treino, você já mostrou a capacidade de caixa. É assim, gente, é igual você que está assistindo. Você ganha 4 mil, 5 mil por mês. Um dia você vai comprar sua casa. Hoje você não dá conta, mas seu projeto é esse. Você precisa começar e não desistir. O que todo mundo tem que entender, só um pouquinho, que eu estou respondendo, por favor. Uso de tecnologia na segurança pública. O senhor tem um plano de segurança pública robusto que envolva câmeras, envolva o uso de tecnologia, que o senhor possa explicar objetivamente para o eleitor de São Paulo nesse momento? Distrito de Pinheiros, que é o que eu estou aqui agora, é o mais violento, né, de roubo, de furto. Se não arrumar um emprego, que o bandido ou vai ter emprego e vai deixar de ser bandido nessa cidade, ou então vai ter que roubar em outra cidade. Dá uma paz e todo mundo andar com o celular na mão. Cada 3 pessoas de São Paulo, uma já perdeu seu celular, para você ter uma noção. Eu não quero encarcerar as pessoas, eu quero que as pessoas saibam que roubar da cidade de São Paulo vai ser um negócio praticamente impossível ao longo dos anos. Quando a pessoa vê isso, ela fala, vamos ter que ou arrumar um emprego, que é a proposta de geração de emprego, que é isso que diminui a criminalidade, mais do que as câmeras, tá? A proposta mais inteligente da cidade é a geração de emprego. No seu plano de governo tem lá uma frase que eu acho até bem provocadora para outros candidatos, seus concorrentes. Faremos o maior programa habitacional da história. Bora entrar na área de habitação, candidato. Bora. Você diz lá, construção de novas casas nas periferias, vamos construir as casas, reformar, trazer ali uma urbanização para as favelas. Vamos mapear, gestão, transformação de imóveis vazios na cidade. Esse ponto me interessa. O senhor menciona ali a existência de 590 mil imóveis desocupados em São Paulo. Isso incluindo 40 mil da prefeitura, né? Isso é algo muito forte, muita gente usa esse número. E aí o senhor diz, vamos usar esses imóveis. Quero saber, quanto vai custar a compra desses imóveis? A prefeitura vai comprar isso, não vai comprar? Vai tomar isso por conta das dívidas que existem? Deixa eu só concluir aqui, candidato. Tá bom. E aí, muito importante, quem vão ser os beneficiados? Quem vai ter direito a esses imóveis? Um beijo para todo mundo aí, olha que número bonito. 13 mil pessoas assistindo aí no UOL. Tamo 13 junto, não, tá mais de 70 mil aqui, ó. 73 mil. Eu tô assistindo no YouTube aqui, pô, acho que deve ser outro ligar. 73 mil, não diminui a nossa audiência, pelo amor de Deus, candidato. Sim, diminui não, eu sou o único que dá essa audiência para vocês, não tem outro candidato que consegue chegar nisso aí. Mas parabéns vamos para lá. nós, e parabéns pela nobreza aqui. Eu fiquei curioso de ver você fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. O primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá, junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. Essa não foi a minha pergunta. A minha Eu já pergunta respondi, eu já falei o nome da construtora que está construindo, não tem aqui em São Paulo. essa é de Balneário Camboriú. Eu tô Isso mesmo, se não tiver nenhum em São Paulo, a gente tem que trazer gente dos Emirados Árabes, porque é lá que construiu o maior de 828 metros. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque Eu já te falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, eu, Pablo, pessoa física, eu estou no projeto. 1,2 bilhão e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado, esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque tá barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, tá certinho.
Não, não tá porque não termino obra dessa. Eu sou construtor. A metragem Aí, quadrada e a aí tecnologia para a fazer um cifra prédio desse não é essa. termina. O valor não está errado, não. Tá Tá certo. errado. Não Não, constrói um prédio com 1 tá bilhão certo. de reais. Não é dólar, não. 1 bilhão e 200 mil dólares, e a minha Ah, pergunta é você porque você não falou respondeu. reais. É porque Não, você eu tinha falei falado dólar. reais. Vamos Ah, voltar a fita depois. Você falou Ô, reais. gente, Você vai ter uma sala lá, Landim. obrigada. Você vai ter uma sala lá. Você Minha vai fazer pergunta, podcast nesse prédio. eu não preciso de sala lá, eu só preciso que você responda a minha pergunta. O número de funcionários tem que subir para 5.440. Conta linear, que tá errado. Não é conta linear, isso é uma É claro estimativa. que é. Porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E Se a você não, gente você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor, Alane. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue a sua. Mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Não Então, é um. assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguindo a nobreza, senão a gente vai partir para baixaria desse jeito. Eu já disse no programa Roda Viva que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é uma questão do Senado, né? Porque cabe aos senadores decidir sobre esse assunto. Só que no sábado, o senhor vai estar o senhor, disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor vai a esse evento? Esta é a principal bandeira, é a principal reivindicação. Por isso eu pergunto a opinião do senhor. O senhor é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o Então, 7 de setembro. o senhor não. Nunca confirmei, é uma surpresa. Dia 7 você vai saber. Não confirmei isso com ninguém, isso é uma inverdade que você acabou de falar. O senhor ou então o senhor não vai. É. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me Não, perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. fake É uma news. surpresa. A resposta é O senhor surpresa. vai? O senhor vai? Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a Surpresa. favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Vou melhorar para não parecer que eu quero que matem eles. Eles têm que ser pressionados até o último respirar deles enquanto senadores da República. O E senhor precisa fazer isso. o senhor abraça várias bandeiras do bolsonarismo, mas o senhor poupa o ministro Alexandre de Pouco Moraes. não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é isso é outra mentira sua. Raquel, isso é mentira. Não é É mentira. mentira. É Não é mentira. O senhor Não estou acabou, poupando. Falei que o ele tem que senhor ser investigado. O senhor acabou de Oi? se esquivar. O senhor acabou de se esquivar, de Não dizer escrevi, que não. É porque vocês estão querendo. Sabe o que o vocês senhor estão querendo? acabou não do impeachment do ministro Não, Alexandre eu vou te de Moraes. falar que eu sou a favor dele ser investigado Você é a e quem favor tem do que fazer é o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel. Você não tem habilidade para Qual é a colocar opinião do palavras na minha Pablo? boca. Não vai Qual é a colocar. opinião do Pablo Marçal? A opinião é simples, que seja investigado, que ele reconheça os erros, que a Folha de São Paulo mostrou que ele passou dos limites. Passou. A corte, então você quer uma opinião? Eu vou dar opinião, tá? Não coloque palavras na minha boca, tá bom? Seguinte, Palavras na sua colocou boca. sim. Você falou que eu ia. Você falou que eu iria. Você mentiu. verdade. Você é mentira. Eu não menti. O Mentiu. senhor Mentiu. vamos. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não dei essa declaração para ninguém. Eu não menti. Vamos lá, então. Os Mentiu. organizadores Ó, eu disseram- vou. É o seguinte, deixa eu terminar, já que você provocou o assunto, Não para te menti. mostrar que eu não tenho que curvar Eu não minha cabeça para ninguém aqui nessa república. O seguinte, Eu não menti. o que está acontecendo, você acabou de falar que eu confirmei, eu não confirmei isso para ninguém, em relação ao 7 de setembro. Tá bom? Vamos lá. Eu falei para todo mundo que é surpresa. Deixa eu responder, Raquel. Responde. Então vamos lá. Certo, candidato. Vamos lá, para todo mundo saber. Não tem que curvar minha cabeça para ninguém. Só que vocês estão querendo me empurrar num problema. Vocês sabem que meu partido é frágil, que qualquer coisinha pode derrubar meu partido. Vocês estão loucos para ver isso, porque eu vou ganhar essa eleição.
Não coloque palavras na minha boca. A Corte Suprema está politizada. Como um jurista, como alguém que é bacharel de direito, eu tenho uma declaração, já que você quer tanto a minha opinião. A Corte precisa recuar nessa questão política, devolver o ato fundamental do Congresso Nacional, que é a legislação. Eles legislam, não é a Corte que tem que fazer isso. Está tendo um exagero da Corte, e aqui, como cidadão, está aqui minha opinião. Eu quero que todo mundo entenda que não dá para entrar em 300 guerras ao mesmo tempo. Isso é sensato da minha parte, senão eu Ô, não consigo ser o prefeito de vocês. ô Eu já estou eleito candidato, prefeito do Brasil e vocês querem que eu arrume problema com a Suprema Corte. Sendo que eu entrar numa guerra dessa vai destruir a minha candidato. candidatura. Eu estou Vamos sendo falar da, honesto com todo vamos mundo, não falar tem da sua, problema com ninguém. vamos Quem falar da sua, quiser fazer isso, que coloque pressão nos senadores. O Cleitinho, que é do Republicano, senador por Minas Gerais, foi o primeiro macho dentro do Senado Federal a me apoiar. Ele mesmo falou para todo mundo e não tem ninguém me cobrando. Vocês querem colocar palavras na minha boca para complicar meu partido. Eu não tenho nenhuma não, eu dívida acho com que é a ele, com opinião, ninguém. o Zero. candidato. Tem vídeo circulando no senhor da internet falando sobre o dízimo. Tem um deles em que o senhor diz o seguinte: eu parei de dar o dízimo quando vi um pastor abençoado pelos irmãos e ele ganhou uma Mercedes. A inveja foi tamanha, a pobreza era tão grande. E eu pensei, você não pode andar nesse carro. Eu pensei, se você é um pregador do evangelho, você não pode andar nesse carro. Os irmãos buscam a prosperidade, mas não querem abençoar quem te ensina. O senhor acredita que os pastores estão explorando os fiéis quando pedem o dízimo? Eu falei disso do pastor Aloysio, que eu convivi 20 anos, e quando eu dei essa declaração, eu era um comunista, né? Um cara que veio da escola pública, amava a pobreza e rejeitava a riqueza. Esse mesmo pastor tem um evento que eu dou um relógio de ouro para ele de 150 mil reais, que ele abençoou muito a minha vida. Pastor Aloysio, obrigado por ter sido meu mestre. Você destravou a minha mente em relação à riqueza. Você hoje lidera uma igreja chamada Videira, que tem mais de 300 mil membros. Eu nunca vi tanta gente prosperar como o senhor ensinou. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero falar para todo o povo de Deus. Se você está num ambiente onde vidas estão sendo transformadas, continue contribuindo, acredite nessa liderança. E a igreja é fundamental para mudar e moldar a sociedade. Te agradeço a oportunidade de explicar isso aí, Raquel. Obrigado. Tem E outro. convoco o povo de Deus. Vamos vencer os comunistas e vamos tocar esse povo lá para Venezuela. Tem outro Comunista não vota, ó, cristão não vota em comunista. Jesus nunca dividiu o pão, ele multiplicou o pão. candidato para esclarecer. Tem outros vídeos também falando Pode sobre isso. pegar todos os vídeos. O senhor está voltando atrás? O senhor acha agora que tem que pagar o A minha dízimo? cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu era pobre, mentalidade de miséria e essa mentalidade de desonra. A pessoa que me serviu a vida inteira, eu já modelei mais de 200 pessoas. Uma das mais importantes foi um pastor, Aloysio Silva. Eu quero falar que eu amo a sua vida, obrigado por todo o investimento. E todo o dízimo que eu dei nessa igreja, eu prosperei muito e eu quero que todo mundo tenha a liberdade de fazer o que quiser. Um beijo no seu Ô, coração, pastor candidato, Aloysio. o tempo tá esgotado aqui, né? Eu vou ainda dar os seus 2 minutos finais, mas eu tenho só uma curiosidade. Tem muita pergunta que chega sobre isso, né? Como funciona o seu poderoso e eficiente sistema de comunicação de redes, né? A gente sabe aí das suas redes oficiais que foram derrubadas pela justiça, rapidamente a criação das redes paralelas que estão bombando, né? E fora o engajamento de tudo isso. Enquanto a gente está ao vivo, cortes são feitos, são publicados e tudo mais. Eu gostaria de saber como é que é feita essa equipe. São voluntários? São contratados da sua campanha? Quantas pessoas atuam nessa sua poderosa rede de cortes e comunicação? Obrigado. Eu nunca esperei que a Fabíola ia falar que alguma coisa minha é poderosa. Quando acabar a eleição, eu vou lançar um canal de televisão também. Eu vou virar apresentador de TV, sendo prefeito de São Paulo. Eu vou virar o cara, ser um filantropo mais poderoso do Brasil. Esse é meu alvo. Um dia eu chorei vendo o Bill Gates doando 5 bi de dólar. E eu fiz uma oração, falei assim: Deus, eu não admito ser uma pessoa que doa menos que esse cara. Me faz prosperar que eu quero ajudar o povo. O que acontece? Os cortes, deve ter milhares de pessoas cortando para ganhar dinheiro no TikTok. A pessoa faz o corte, a maior parte dos cortes que vocês assistem não é a minha equipe que faz. Esse corte já está pronto. As pessoas estão aqui agora assistindo. Esses 103 mil pessoas aqui que eu estou dando de audiência, eu quero que vocês lembrem disso. Quando vier os outros candidatos, isso aqui vai ser uma lástima de audiência.
Tem uma grande parte de pessoas que estão aqui fazendo os cortes. A minha equipe fica caçando, é 3 garotos que ficam caçando esses cortes. Tem um que fica fazendo o corte no próprio celular, só que a maior parte dos cortes e do conteúdo é o que o Facebook faz. Eu vou te dar uma aula aqui, todo mundo está assistindo, precisa aprender. O Facebook é a maior ferramenta do mundo de criação de conteúdo, só que ela não cria uma vírgula de conteúdo. Eles têm mais de 10 mil programadores ali em Palo Alto, eu já tive lá no Facebook, no Meta, e aí esses funcionários, eles só programam. Agora, conteúdo quem gera é o usuário. Eu descobrindo isso em Palo Alto, na Califórnia, lá no Vale do Silício, eu descobri o seguinte, que eu não preciso ficar gerando conteúdo. O conteúdo ele é recortado por essas pessoas. Então, vocês vão aprender a jogar isso ainda. A política está confusa. Eles estão juntando os 3 partidos políticos com os seus 3 marqueteiros para tentar me frear. Mas, Aí fica mas, mentindo que eu sou de PCC. mas, PCC, candidato, por sabe o que que exemplo, é? nesse momento, Patriotas contra comunistas. candidato, não, eu quero saber mesmo a prática, porque o senhor falou agora, são 3 pessoas que fazem o corte para você. A gente O está corte é mais ficar buscando o corte que já está pronto. Enquanto a Eu gente mostro está ao aqui, ó, vivo vou te aqui, você já mostrar. fez 10 cortes da nossa entrevista, né? No Instagram. Quer Sim. dizer, não foi você, foi a sua equipe. Então são 3 pessoas, esses são funcionários da sua equipe, é isso? Que estão Só trabalhando para na você sua campanha. entender. Sim, mas a maioria dos cortes, todo mundo está assistindo, os cortes eles entram. Eu vou abrir deixa eu ver se eu tenho TikTok Não, nesse mas é os que celular para estão vocês entenderem. publicados na sua rede agora, o que está na sua Mas isso é rede. tão simples, é só pegar o CapCut. O Tá, cara que está postando está aqui do meu lado, ó. O cara está tá bem aqui do meu lado, ele está sentado me assistindo, ele ouve, ele já vai lá, pega o pedaço e e corta, já pode. posta. 2 minutos para Agora, o que você vai encerrar. decorrer ao longo do dia, É, para explicar mais para vocês, eu tenho que vender a mentoria. Só que eu sou prefeito agora, eu vou parar até aqui. é Porque isso candidato. aqui é o que me trouxe até aqui, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, sem padrinho político, só Deus e o povo. Agora, quer aprender mais, vai ter que comprar uma mentoria depois de 6 de outubro. Dois, Tá dois bom? minutos, 2 minutos para encerrar, candidato. Seu recado final aí para a audiência. Obrigado, Raquel. É sempre muito bom falar com vocês, ao Haddad aí. Vou falar Fábio, que depois alguém vai fazer um corte falando que eu estou mandando abraço pro Tachad. Fabiola, foi muito bom. Eu acho que foi bem propositivo mesmo. Gostei, acho que essa pode ser considerada a melhor entrevista de propostas. Lá no Roda Viva, infelizmente, de 18 perguntas, 15 era só de baixaria, aí tem que levar, corte rápido, né?